Bom dia, paz a todos. Sejam muito bem-vindos à segunda aula inaugural do semestre do ciclo Vida. Tivemos aula 1 e aí por uma série de questões que o pastor achou interessante nós termos aula 2. Vamos dar continuidade ou explorar um pouquinho mais o assunto. E a ideia é tentar ter mais tempo, ou pelo menos ter tempo, na verdade, planejado é bastante tempo, para falarmos sobre, para debatermos um pouco, termos questões, perguntas, dúvidas, talvez opiniões também relevantes. Então, tá bom para vocês? Tá legal? Tá tudo tranquilo? Podemos começar? Tá dando... Você vai embora, irmã? É oi. Eu pensei que você tá balançando a mão assim, achando que é tchau. Ela tá assim, ó. Fala para a câmera. Pessoal da câmera, ela tá assim. Aí eu não sei se ela tá querendo ir embora ou se ela tá querendo chegar. Bom, vocês ouviram a música que estava tocando? Que ruja o leão diante da sua majestade. Ele veio da origem de Davi, o homem mais notável. Em cima dessa música, tem alguns versículos que acho que são significativos para a gente pensar um pouquinho na letra dessa música e um pouquinho no primeiro item que eu acabei não explorando adequadamente na aula passada. Eu queria gastar 1 ou 2 minutos falando disso, sobre a majestade, sobre o rei. Então tem alguns textos aqui propositadamente selecionados, óbvio, né? Que eu vou ler para ajudar a gente a pensar um pouco nessa música, naquilo que a música realmente está falando. É uma declaração da divindade de Cristo, é uma declaração de poderio, do senhorio dele. E, ao mesmo tempo, talvez um questionamento para nós. Com minha grande força e meu braço poderoso, fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu. Eu posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, até mesmo os animais selvagens. Quem é o autor desta frase? Não estou falando de quem escreveu na Bíblia, de qual livro. Quem é que disse essas palavras? Só um acertou aqui até agora. Quem mais? Quem dá mais? Mais um aqui acertou também. Deus, né? Jeremias 27, de 5 a 6. Daniel 2, 21, e depois 37, 38 diz: Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do seu controle. O Senhor é o cabeça de ouro, ou a cabeça de ouro. Quem disse essa frase? Quem? Daniel disse essa frase. É Daniel falando para o rei Nabucodonosor. Ele está falando aqui, ele muda o curso. Ele está falando sobre Deus, terceira pessoa. Ok? E depois ele fala que o Senhor é a cabeça de ouro. Talvez, que eu li errado aqui no finalzinho, mas a cabeça de ouro tem a ver com o sonho de Nabucodonosor, da estátua. Tinha a cabeça de ouro, o tronco de prata, os seus pés eram de barro e metal. Enfim, só para situá-los no texto. Daniel 4,17. Por isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dará a quem quer, até mesmo a pessoas mais humildes. Daniel fala isso daqui. Isaías. É isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido.
cujas mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Palavra de Isaías. Enfim, assim o texto vai caminhando. Eu vou voltar algumas leituras aqui posteriormente. Também esqueci de colocar de forma bastante clara na semana passada, eu coloquei o título, o autor, mas não coloquei a capa do livro. Então, se alguém quiser pesquisar melhor, e quando for pesquisar, vai ver essa é a imagem do livro em questão que nós estamos trabalhando. Debaixo das suas asas, a promessa de proteção debaixo de sua autoridade. E estamos falando do John Bevere, que é o autor. Um breve resumo. Mas antes de entrarmos no resumo, o primeiro item do resumo. Então, nós temos aqui todos os tópicos principais que nós falamos na aula passada. Mas o primeiro, eu abordei um dos aspectos e não abordei, talvez, o que realmente tenha me chamado mais atenção, que é reino ou democracia. O nosso país, Brasil, ele é uma monarquia, ele é um parlamentarismo ou ele é presidencialismo? Presidencialismo, ok. Vocês votaram na última eleição? Pelo menos os que estavam aptos a tal o fizeram. Isso significa que você tem, então, direito de voto, direito de escolha. Via de regra, há exceções, há alterações, há variantes, o mundo é bastante complexo. Isso quer dizer que nós vivemos numa democracia, ok? Isso significa que, de alguma forma, o voto é que elege, que posiciona líderes e autoridades. Por exemplo, prefeitos, governadores e presidentes. E tem as questões dos votos indiretos por partido, enfim. Política é complicada, mas o povo, de alguma forma, escolhe. Ok? Democracia. Isso é a nossa cultura ocidental, praticamente. Poucos países no Ocidente não têm uma democracia de um jeito ou de outro. Até mesmo alguns países meio esquisitos da América Latina, às vezes eles têm lá mesmo que seja fictício, manipulado, ou o que quer que seja, tem a impressão do voto. Há pessoas que vão e votam e, pelo menos de alguma forma, existe um movimento popular em cima da escolha dos seus governantes. Isso traz duas questões. Primeiro, a questão de que, de uma certa forma, o governante que está lá é nossa responsabilidade. Porque, afinal de contas, nós escolhemos. Ah, mas não somos maioria. Nós, como povo, independente se você é cristão ou não, de alguma forma, essa coletividade escolheu, baseado nas regras combinadas, quem estaria naquele governo. A segunda é, como lidamos com isso nas circunstâncias gerais da vida? Nós aprendemos na escola a questão democrática. Vamos fazer não sei se já aconteceu com vocês, comigo aconteceu. A gente uma vez conseguiu convencer uma professora de língua portuguesa e que nós não teríamos tempo para ler o livro e se ela podia gentilmente nos dar um resumo em sala de aula. A maioria conseguiu convencê-la. Por quê? Nós vivemos numa cultura onde é natural, é aceitável, primeiro, você ter a sua opinião, ainda mais nos dias de hoje, você agora pode manifestar a sua opinião livremente, e de forma bastante ampla com as redes sociais. Segundo, um bom senso de que o autoritarismo, de que a imposição, ela muitas vezes não vai ser bem produtiva. Não é 100% prático. Quando qualquer um de nós, aqui da nossa civilização, da nossa cultura, brasileiros, nos deparamos com um autoritarismo, com algo ditatorial, automaticamente nos causa uma repulsa, uma revolta. Até mesmo se uma autoridade espiritual chega e decreta e fala, olha, a partir de hoje, todos vocês precisam começar a vir na igreja e só vão conseguir entrar aqui se vierem de roupa azul. Você automaticamente vai achar esse pastor, no mínimo, um louco. Porque eu falei o teu exemplo da roupa. Vamos colocar, da cor da roupa, então vamos colocar algumas décadas atrás, algumas igrejas que especificavam, inclusive, o comprimento da saia das mulheres.
Eu não estou falando de algo totalmente fora da nossa realidade. Eu estou dando exemplos fúteis, bobos, para explorar um pouco a sua imaginação. Você só podia entrar na igreja mulher se você tivesse com a saia a pelo menos X dedos abaixo do joelho. Você não podia cortar o cabelo. Os homens não podiam usar barba. Os homens tinham que usar calças e não podiam entrar em locais públicos de bermuda. Isso era um ultraje para os homens. Então, repara que nós vínhamos de uma cultura onde pastores e líderes realmente decretavam claramente quais eram os comportamentos que deviam ter do seu rebanho. Mas hoje nós vivemos cada vez mais no cada um por si, cada vez mais, na minha opinião, importa, e não quer dizer que isso seja ruim. O pensar, o discutir, o abrir as questões é saudável. Mas temos que tomar sempre cuidado com a forma como fazemos isso. Mas vou parar por aqui e vou voltar para o outro lado da moeda, reino. Vocês já assistiram diversos filmes, séries ou talvez documentários e quem sabe até leram livros onde se descreve como funciona um reino. Um reino, essencialmente, ele se caracteriza por um rei e o resto. Não existe um cenário onde, lógico, tem várias diversidades de reinos, mas um reino conceitualmente, ele não existe um cenário onde outras pessoas mandam junto com o rei ou desmandam o rei. Tem cenários de traições, tem cenários de conselheiros, tem cenários de manipulações, mas isso são várias histórias diferentes. O rei, ele é a autoridade máxima. Então, um exemplo bobo também na história eu não sei se era Alice ou o que é, que tem a rainha de copas. Eu nunca lembro, eu misturo as histórias, mas é aquele cara que tem o chapeleiro maluco e tal. Alice. O que a rainha fala? Do nada ela se sente contrariada e corta a cabeça. Corta a cabeça. Alguém questiona? Muito pelo contrário. É para cortar? Tá bom, então a gente vai lá e corta. Isso é talvez, provavelmente, o melhor exemplo de reino próximo da nossa realidade assim, cultural, né? O rei manda e acabou. Isso é reino. A má notícia para alguns, e talvez aí venha o lance de eu ter lido esses versos e da música, é que Jesus não veio estabelecer a democracia dos céus. Tá bom, vou colocar de outra forma. Jesus não veio estabelecer a democracia de Deus. Ele não veio estabelecer o faça-se a sua vontade, assim como é feito na sua casa, na igreja, e talvez, quem sabe, a gente consiga até manipular os céus. Jesus veio estabelecer um reino. Até mesmo quando Paulo vai falar sobre que ele nos resgatou, ele usa império das trevas para o reino da sua luz. A palavra reino é fundamental no entendimento bíblico. Pois bem, aonde eu quero chegar com isso? E quando nós falamos sobre autoridade, pelo menos foi ponto pacífico nas diversas interações que eu tive com alguns pós-aula, ninguém questionou a autoridade divina. E é isso aí. A autoridade divina é inquestionável. Esses textos deixam claramente falando que, olha, quem faz, quem desfaz, quem põe, quem coloca, é Deus. Então, essa é a visão de reino que nós precisamos ter claramente na nossa mente. Por que isso é relevante? Isso vai, de alguma forma, influenciar como nós vamos lidar com a autoridade. Seja ela divina, seja ela humana, ou chamada autoridade delegada. Vou dar um exemplo. Acontece uma catástrofe na sua família, uma tragédia, algo que é fora do controle humano, um acidente, um ente querido seu morre. Ou, vamos nem colocar um acidente que tem influência humana de um carro, um motorista bêbado, enfim. O seu filho, simplesmente, uma criança saudável, manifesta câncer, um câncer agressivo.
E em poucos meses essa criança morre. Via de regra, quem é a primeira pessoa que nós culpamos? Deus. Por quê? Olha, eu não podia fazer nada, não tinha nada. Ninguém hoje ainda, a ciência não tem clara resposta sobre o câncer. E a criança simplesmente desenvolveu um câncer e, cara, só pode ter sido a mão de Deus. Lembra o conceito de reino? Alguém tinha coragem de falar para a rainha de copas: sua louca, você vai matar ou mandar matar uma pessoa que não fez nada por você? Não, porque ele também ia ser degolado, decapitado. Mas nós ainda vivemos nesse cenário onde é natural o questionamento. Ah, mas os Salmos faz, então vamos voltar para os Salmos. O salmista, sim, questiona Deus. Jó questionou Deus. E diversos outros questionaram a Deus. Mas veja como eles questionaram a Deus. A postura em relação à autoridade é que talvez o ponto principal que nós precisamos aprender na aula da semana passada e de hoje. Deus, ele não deixou de ser autoridade. Deus, ele continua sendo o Rei Supremo. Não existe outro acima dele. Ele continua tendo controle sobre tudo. Ele continua autorizando e permitindo. Lembra da questão do voto? Quem escolheu a pessoa foram as pessoas. Quem escolheu o rei, ou enfim, o presidente ou o líder, foram as pessoas. Temos responsabilidade ali? Sim. Mas quem permite que essa pessoa assuma o poder é Deus. Provavelmente, a parte que mais incomodou do que eu falei na aula passada foi quando eu citei o Hitler. Provavelmente, porque alguns entraram em parafuso sobre como Deus coloca alguém lá tão ruim, tão mal, que afeta a vida de 6 milhões de pessoas. Ou melhor, que tira a vida de 6 milhões de pessoas. Ou mais. Mas quando eu falei disso, eu dei um exemplo bíblico sobre o que aconteceu. Quantas crianças hebreias morreram no Egito? Hoje eu citei alguns textos falando sobre Nabucodonosor. Quantas pessoas morreram nas mãos de Nabucodonosor? Nas guerras. Até mesmo do povo de Israel. Talvez, e aí sem dúvida nenhuma estamos abertos a interpretações, e aí a gente chega no... Vai para o próximo slide aí, por favor. Obrigado. A gente chega no 13 de Romanos 1 e 2, e a gente olha esse texto e tenta interpretá-lo de diversas formas. Nós tentamos achar contexto histórico, nós tentamos achar, e não está errado, nós tentamos achar um contexto textual, nós tentamos achar uma questão de comportamento na história daquele momento. Paulo estava escrevendo porque os convertidos, os cristãos romanos, estavam começando a se rebelar contra o reino e ele precisava que os cristãos se comportassem para que isso não levantasse maior perseguição. Tem diversas interpretações sobre esse texto. Estão erradas? Não. Estão certas? Não sei. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu falei sem pesquisar em outras fontes a interpretação desse texto que foi dada na aula passada. Um irmão, muito gentilmente, me passou alguns textos, na verdade, alguns vídeos e gente falando sobre isso. Eu citei alguns exemplos aqui. E primeiro,
a primeira consideração, alguém se importou em pesquisar e ir atrás e falou, olha, eu acho que isso daqui não está legal e compartilhou. Segundo, não só se importou, mas também está pensando a respeito disso. Então, parênteses feito, eu fui atrás de outras fontes. Em todas elas, então, bíblias de estudo, mais de um tipo, pelo menos 3 ou 4, e 2 comentários bíblicos distintos, todos eles trazem a mesma leitura inicial do texto, que é: devemos nos sujeitar às autoridades, pois todas as autoridades vêm de Deus. Nenhum deles questiona claramente o ensino desse texto. Ah, mas está falando que as outras interpretações estão erradas? Não. Estou falando que as fontes que eu pesquisei, mais o livro, elas trazem essa leitura. Inclusive, o pessoal dos reformados gostam lá da Confissão de Fé de Westminster, diz: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória, própria glória, e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis e a ele sujeitos. E para este fim os afirmou com o poder da espada, os armou com o poder da espada, para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino de Deus. É uma citação da própria Confissão de Fé de Westminster, quando se lê sobre o tema. Ninguém questiona que as autoridades são instituídas por Deus. Há uma exceção. Há pouco mais de 6 meses atrás, o pastor Ricardo deu uma aula aqui, aula inaugural do primeiro semestre do ano Manaim, segundo semestre do ano passado, sobre religião e governo. E ele trouxe, também achei isso em alguns comentários, ele trouxe a questão de governo como sendo o cargo e não o ocupante do cargo. O que isso quer dizer? Repetindo, talvez não literalmente as palavras dele, mas muito próximo daquilo que ele disse. Existe o cargo da presidência, e neste cargo, diversas pessoas, no decorrer dos anos, ocupam. Então, existe o presidente, a pessoa, e o cargo da presidência e toda a autoridade inerente àquele cargo. Por que eu estou gastando um pouquinho de tempo com essa questão? Porque existe uma possibilidade de você desenvolver um pensamento que eu respeito o cargo, eu me submeto ao cargo, mas eu não me submeto à pessoa ocupando o cargo. Temos um problema aí, porque o cargo é sempre ocupado por uma pessoa. Então, talvez a interpretação mais não ortodoxa e ampla desse texto de Romanos 13 seja, olha, olhando o contexto, Romanos 13 vai dar no mínimo para a gente um guia sobre sermos bons cidadãos. Não é um texto para criar uma doutrina sobre governos. Eu concordo, realmente não é. É um texto, e lendo 12 a 13 até o final, é um texto, e vocês acham que é muito importante ler, numa versão, eu vou até causar uma heresia aqui para os pastores da igreja. Esquece a Almeida Revista Atualizada para esse texto. Pega a NTLH, NVT, NVI, uma versão que usa palavras mais novas, que são mais comuns aos nossos ouvidos. Mesmo que você esteja 100% acostumado com ela, só para você reler 12 e 13 e entender que Paulo realmente não está criando doutrina, mas ele está dando claros direcionamentos de comportamento aos cristãos. E eu não lembro se ele invade o 14 também falando disso, mas ele vai dar ensinos, falando assim, olha, não faz isso. Isso daqui não é bom para você fazer. Faz aquilo. Se comporta desse jeito.
faz daquele jeito. Ele está dando orientações. E quando se dá orientações, ele dá alguns embasamentos. E um dos embasamentos fala, olha, sujeite-se às autoridades. Por quê? Porque, rapaz, foi Deus que instituiu. Então, de fato, não precisamos criar uma doutrina em cima do Deus estabelece todas as autoridades em cima desse texto, porque, afinal de contas, nós temos 1 Pedro, nós temos Timóteo, nós temos os textos de Daniel, Isaías, Jeremias, que a gente falou. O tempo todo a Bíblia está falando que Deus cuida e está no controle de tudo. Então, se você quiser trabalhar com a ideia de que, não, veja bem, não é assim que faz, e descartar esse texto, não tem problema. Fica tranquilo. Olha o resto e fala assim, então vamos ser, no mínimo, crentes bonzinhos, como um dos teólogos falou sobre isso daí. E é legal isso. Por quê? Crente deve falar mal dos outros? Crente faz piadinha besta dos outros? Crente ridiculariza os outros? Como que o crente trata o próximo? Independente de quem ele seja. Não estou falando de autoridade. Como que um crente tem que tratar o próximo? Como Cristo ensinou? Amar. Então, quando o crente vai na rede social e escracha uma pessoa, seja ela quem for, ela está amando? Então você pode jogar fora Romanos 13, esquece, joga no lixo, toda a teologia envolvida em Romanos 13, 1 e 2, e fica só com o que Jesus ensinou. Ama o seu próximo como a si mesmo. E baseia nisso o seu comportamento em relação ao próximo e toda a autoridade. Porque a gente não chegou nesse ponto, mas Paulo vai ensinar depois, fala, sujeite-se uns aos outros. Sujeite-se uns aos outros. A gente está brigando por causa de autoridade, porque a autoridade nos incomoda, porque eu não gosto do presidente A ou do presidente B. Mas Paulo fala para sujeitar a todos, uns aos outros. Agora, como que o crente tem que se comportar em relação à resposta à autoridade que o direciona incorretamente? E o obriga, por exemplo, a ir contra a Bíblia? Nitidamente a resposta é desobedeça. Porque nós, e tem um caso interessante, alguns irmãos vão falar, inclusive, e defender essa questão de que a lei do país permite liberdade de expressão, a lei do país me permite usar de subterfúgios para, por exemplo, sonegar imposto. Talvez não seja essa a palavra, mas para pagar a menor quantidade possível de imposto. A lei do país me permite brigar na justiça por anos e anos e anos até eu ganhar uma causa que, nitidamente, ela não era justa. A lei do país me permite tudo isso. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é: qual lei rege o comportamento do cristão? A lei de Deus ou a lei dos homens? Então, quando os apóstolos Pedro e João vão contra o Sinédrio e falam, meus queridos, mais importa obedecer a Deus do que a vocês, veja se é justo. Primeiro, eles estão maltratando as autoridades? Eles estão desobedecendo às autoridades? Eles estão desobedecendo a Deus? Esse é o ensino que nós estamos vendo nesses textos. Isso é que está por trás dessa questão. Em Atos, isso. Fora isso, nós precisamos entender que na teologia, quando você vai realmente fazer teologia em cima de um texto, a exegese e etc e tal, você tem diversas possibilidades. No pensamento moderno nosso, por conta da nossa experiência democrática, nós temos muitas e diversas possibilidades também de interpretar o texto, principalmente usando os nossos pretextos, porque nós queremos, e temos de grande dificuldade com isso, mas nós queremos, de alguma forma, não morrer. A morte do eu, que tanto se fala no Novo Testamento,
para nós é um grande problema. Então, quando se fala, por exemplo, mulher tem que estar sujeita ao seu marido. Quando se fala que o marido é o cabeça do lar, via de regra, necessariamente, mulheres mais modernas, e o pastor falou isso no final da aula passada, elas vão ter dificuldade com esses textos e vão tentar criar possibilidades de que esse texto foi escrito para um contexto da época, que esse texto foi escrito para um chauvinista, para esse texto foi escrito para um misógino, para esse texto isso, porque foi escrita por homens, que a Bíblia é toda manipulada por homens. Ok. E não sei se vocês lembram, no começo da aula passada, eu deixei bem claro que talvez eu tenha sido não muito feliz com as minhas palavras, mas quem vai dar clareza comportamental a ponto de você entender e viver esse texto, não sou eu, é o Espírito Santo. Quem consegue colocar na mente de uma feminista hoje que ela tem que se sujeitar ao marido e que o marido é que tem que ter as decisões importantes, relevantes do lar, não sou eu. Nem o pastor Ricardo, por mais eloquente que ele seja, e o é. Mas é o Espírito Santo. Quem vai conseguir tirar o fardo da esposa que acha que tem que liderar o lar, que é um fardo para ela, pesa nos ombros dela. Porque não é a função que Deus deu para ela. Quem vai conseguir tirar esse fardo dela e ela parar de andar arcada, sofrida, achando que a vida é pesada, que o lar é complicado e talvez até querendo separar do esposo porque ela não aguenta mais andar com aquele peso arrastando no pé dela? Por mais que ele seja um banana, isso, aquilo, quem está arcando com todo esse peso, quem está sofrendo é ela por escolha dela mesma. Quem é o único que pode tirar esse fardo e dar um fardo leve para ela? Não sou eu. Em vista disso, esse negócio realmente não... vamos tentar abrir agora para questões, para diálogo e o mais importante, não comigo, que eu não estou nem aí para mim mesmo, mas quando se dirigir ou se referir a qualquer pessoa, seja ela quem for, com respeito, com honra, com cuidado, por mais que seja, talvez o único exemplo mais esquisito na Bíblia, de distrato, seja o de Elias com os profetas de Baal, e tirando sarro. Vocês não estão orando para o seu Deus? Manda aí, manda fogo. Talvez o único sarcasmo assim escrachado que a gente encontrou na Bíblia. E aí a justificativa clara é, eles não eram autoridades. Elias era a autoridade profética ali. E Jesus, quando fala de Herodes, vai dizer aquela raposa que eu ainda vou fazer isso, aquilo outro. Esse daí eu não sei explicar não, mas Jesus falou. Mas Jesus é Jesus. Enfim, foi o único caso em que Jesus, aparentemente, distrata uma autoridade. Porque quando ele esteve presente com as autoridades, ele sempre, mesmo sendo o autor da vida, ele sempre se submeteu às autoridades civis e governamentais. Com isso posto, vamos conseguir um microfone, e aí a ideia seria o seguinte, se possível, sinceramente, eu acho que é muito importante isso, se você pudesse vir aqui falar. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser descrever um pouco mais, porque a gente tem as câmeras e o pessoal fora vai conseguir acompanhar e também na gravação depois. Então, gente, aqui não tem nada demais, é só uma mesa e eu saio daqui, se for o caso, se me assustar comigo. Alguém tem alguma pergunta que queira, ou comentário que queira fazer daqui, para aparecer para o pessoal de casa, para participar?
Ok, ninguém tem. Então vamos mudar. Vocês querem falar do lugar de vocês? Alguém quer o microfone para falar fazer algum comentário, alguma pergunta? Dúvidas? Questionar? Vou só abrir paz, bom dia. Eu tenho uma dúvida, tem diferença entre rebeldia e desobediência? A desobediência é um ato de rebeldia. Porque Adão e Eva desobedeceram ou foram rebeldes? Adão e Eva seguiram o exemplo de Lúcifer, foram rebeldes. Foram rebeldes. Rebeldes. O pecado deles foi rebeldia, causada pela desobediência. E é um tema interessante porque agora eu vou trazer para o cotidiano de uma residência, por exemplo, pegando exemplos práticos. Você chama de um filho rebelde. Ah, esse menino é rebelde, rebelde. O que nós chamamos de rebelde hoje? É o rebelde sem causa, aquele que está estressado com o mundo. Acordou falando bom dia para o cachorro, dando chute no cachorro. Esse é o rebelde que a gente chama de. O cara está estressado, está maluco, ele retruca o tempo todo, ele questiona, ele fala alto, ele briga, ele grita. Esse é o que a gente chama de rebelde. Eu fui um adolescente rebelde muitas vezes. Adulto rebelde eu sou. Eu falei, eu fui um adolescente rebelde, agora eu sou um adulto rebelde. Não, brincadeiras à parte. Eu tinha um pouco dessa questão da agressividade e tal. O problema, e aí pegando a pergunta, Vanessa, acho que foi muito legal, porque tem essa diferença hoje na nossa cultura, mas biblicamente, a desobediência é rebeldia. E é rebelião. E a rebelião é feitiçaria. E é aí que a gente começa a ter os problemas de influência, realmente influência demoníaca. Lembra, ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou destruir tudo. O cara acorda numa boa e vai vivendo a vida. Caim acordou um dia e falou, quer saber? 12 anos de idade, esse meu irmão vai crescer, vai ser um inferno na minha vida, eu vou matar meu irmão. Não, a vida foi acontecendo aos pouquinhos. Ele abriu a porta e foi, e foi, e foi. Até que Saul, quando foi empossado rei, ele tinha até medo, ele estava se escondendo atrás de uma carroça. Teve que vir revelação do céu, falou, olha, o fulano está ali, escondido. Vocês lembram desse texto ou não? Saul estava lá escondidinho. Esse cara amedrontado, mas eu sou o menor da minha família e tal, não sei o quê. O cara que estava indo procurar os animais do pai que tinha saído e encontrou com os profetas. Esse cara, ele assassina 70 profetas, se não me falha a memória, quando ele está atrás de Moisés, de Davi. Ele assassina servos de Deus, profetas, sacerdotes, profetas e sacerdotes. Ele até profetizou, gente. Ele andava junto com os profetas. Tinha até um ditado falando que Saul entre os profetas e tal, não sei o quê. Saul era um homem de Deus. Mas ele chegou ao cúmulo de assassinar sacerdotes, 70 sacerdotes. Como que isso se dá? Rebelião é feitiçaria. Começou lá naquela primeira desobediência. Mas, gente, vamos lá. Viu que nem machucou, nem doeu. A Vanessa veio. E olha que a Vanessa morre de vergonha do microfone. Brincadeira, ela morre não. Agora está cada vez melhor. Vocês vão ver a aula dela, vai arrebentar. Fica aqui para frente, por favor, por causa da câmera. Tá vindo o som, tá vindo. Oi? Agora vai. O tema é obediência. Como ser obediente? E naturalmente nós somos desobedientes. Perfeita, ótima pergunta. Como ser obedientes se naturalmente nós somos desobedientes? E talvez esse seja o cerne do Evangelho. Nós somos naturalmente pecadores. Nós somos naturalmente depravados. Nós somos naturalmente desobedientes. Por isso que nós precisamos desesperadamente de salvação e do Senhor. Ele é o único que pode nos ajudar a ser obedientes. Lembra? Ele é o único que pode nos convencer a fazer a coisa certa. A minha questão não é tanto uma pergunta, mas é algo que a gente precisa pensar, e eu acho muito bom pegar assuntos como esse que mexem com a nossa realidade, com a nossa existência, porque quando a gente fala de autoridade,
Na realidade, a gente pensa em autoridade como alguém perverso, alguém mau, alguém que vai exercer sobre nós um domínio. E, portanto, pensar em autoridade, eu acho que você também está aí meio engasgado. A gente tem que obedecer, legal, a gente tem que obedecer, mas como isso acontece na realidade? Se a gente pensar num patriarcado tóxico, numa relação de casal tóxica, você fala, puxa, pensar em autoridade é meio complicado. E a palavra de Deus diz, né, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da tua vida, né? Ele não fala assim, se seu pai for legal, você honra, se sua mãe for legal, você honra. Não, honra. Mas honrar um pai e uma mãe dentro de uma realidade doentia é complicadíssimo para aquele que está falando em autoridade. E eu acho que esse tema vem para mexer com a gente nessa perspectiva. Não, talvez nós não consigamos dar a resposta clara, a não ser de que Deus é autoridade e que nós devemos nos sujeitar. Agora, pensando por um outro lado, nós vamos repensar também essa questão da autoridade dentro de uma perspectiva histórica, social, em que a gente vê o nível de perversidade tem, assim, não sei se podemos dizer que tem aumentado, mas ele está mais na mídia, né? Ele tem, assim, ficado na mídia. E isso confronta a minha existência, porque eu digo assim, não, mas eu estou sendo machucado, eu estou sendo ferido, como que eu vou me submeter a alguém? E aí eu acho que a perspectiva que, para mim, acalma o meu coração é pensar que, para além, eu sempre falo lá em casa, que tem um andar de cima que eu não consigo acessar, que é o de Deus, em que Ele sabe porque Ele fala para a gente se submeter, apesar de, embora eu não deva ferir a minha existência, enquanto um ser que existe no mundo, porque Deus ama a pessoa que está em autoridade, mas Ele ama a cada um de nós. E aí, aonde estão os limites, não de submissão e de desonra, mas essa autoridade para que seja algo que eu consiga existir. Como você falou da própria misoginia, violência contra a mulher, está aí, a gente não fala quase na igreja, mas a cada 15 minutos, e saiu agora, essa semana, né, uma mulher está sendo estuprada. A cada dia, não sei qual é o número de pessoas, saiu também, aumentou o feminicídio. Então, como a gente pensa num homem que vai exercer a autoridade dentro de um lar? Então, acho que compliquei, eu não sei se eu... Não, foi ótimo, ótimo ponto. Só rapidamente, Fernando, tem um... Já vou. Mais um slide, por favor. Vai indo até o... Mais um. Aí. Nesse slide. Eu fiz uma... Eu não sei quantos tiveram acesso ao material. O material foi lá disponibilizado. Esse slide tem uma imagem de fundo muito sutil, proposital. O que vocês conseguem ver? Sai da frente. O que é essa imagem do fundo? Aqui não sei se está nítido o suficiente. Tem um pulso fechado. E aqui no fundo tem uma sombra de uma mulher. Eu quis provocar esse debate, esse pensar proposital. Por quê? Lembra do princípio. A submissão ela é incondicional, a obediência ela é condicional à palavra de Deus. E se você, mulher, está se colocando num local onde você tem um risco para você precisa se tirar desse lugar. A Bíblia em nenhum momento fala para você se submeter às crueldades de um louco. Ela fala para você se submeter ao seu marido. Mas se esse marido ele está descumprindo a parte dele do acordo, que deveria ser para um marido crente amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, então necessariamente você precisa se proteger. Ah, mas então se meu marido ele não é crente, eu posso separar? Não. Se o seu marido está te agredindo, te violentando, se ele está partindo para qualquer tipo de abuso com você, sim, você tem que se proteger. Isso não significa necessariamente
Abertura para você fazer o que você quiser depois, esse é um outro tema que a gente pode discutir em outra aula, ou até mesmo fora daqui. Mas o importante é você, sim, precisa se proteger. Pais loucos que espancam os filhos. Para onde esses filhos vão? Existem as leis do governo, eles protegem essas crianças de alguma forma. Quando a gente consegue descobrir, a gente tira, essas crianças são tiradas desses lares abusivos. Então, a gente não está falando, olha, se submeta a todo custo. O que nós estamos falando é da morte do eu, em realmente você entender que existe uma autoridade e você tem que submeter àquela autoridade. Agora, quando aquilo é tóxico, e aí como achar esse equilíbrio, esse ponto tóxico? Essa é uma experiência que não eu diria, não é individual, apesar de ser pessoal. Maluco isso, mas é uma experiência que uma vez uma irmã perguntou alguma coisa, posso fazer tal coisa? Querendo uma autorização de uma liderança, o líder de alguma forma em várias partes da igreja assumem algumas lideranças, então essa pessoa queria uma autorização para fazer algo, não sei se certo ou se errado. Quando eu falo uma decisão, uma questão pessoal, é porque eu falei para ela, você vai orar, jejuar e esperar uma resposta de Deus. Não vou dizer que ela não fez isso, né? Mas enfim. Samuel, tem uma pergunta aqui, você vai ser o representante. A voz. Pergunta diz assim: se um líder espiritual propor algo contrário às Escrituras, devemos desobedecer? Sim. Se uma autoridade pública propor algo contrário à Constituição do país, seguimos o mesmo princípio? Não. Okay. Constituição do país é lei humana, você tem que... seu balizador é a lei de Deus. Quem nos governa efetivamente, nós somos cristãos. Quem nos governa efetivamente é a lei de Deus. Se um pastor ou uma autoridade espiritual, seu líder de confraria, vamos pôr bem prática, ou o seu professor da EBD, fala para você fazer alguma coisa errada, contrária à palavra, você pode, e não só pode, como deve desobedecê-lo. Porque quem é a autoridade maior é Deus e Ele é o referencial. Lembra? Não é o nosso senso de certo e errado que define o que devemos fazer, mas a nossa obediência à autoridade é a palavra de Deus, que é a lei. Se uma autoridade governamental ou civil, por exemplo, um fiscal da prefeitura ou do INSS, o fiscal desses fiscais que cobram impostos e tal, vem aqui e fiscaliza e fala, olha, eu estou vendo ali, essa luz ela não está exatamente de acordo com a norma, mas eu estou com tanta fome hoje, eu acho que eu comeria muito bem num restaurante legal hoje. Mas eu vou te lembrar que a luz está torta. Independente se você é cristão ou não. Ele não está te falando, ele só está falando, eu queria um almoço, eu estou com fome. Isso é 100% cristão, né? Dar um almoço para alguém, alimentar os famintos e tal. Né? Óbvio, você pode desobedecer e falar, amigão, você quer multar? Multa. Você quer fechar o estabelecimento? Fecha. Quanto nós estamos dispostos a sofrer em prol do que é certo? Se o seu chefe fala, olha, amigão, o negócio é a parte seguinte, a partir de hoje, você é da área de vendas, a gente vai precisar vender a todo custo esse produto X, e você sabe que o nosso produto é ruim, tem essas falhas, mas você não pode falar mais dessa parte do processo para os clientes. E você é vendedor, e você ganha muito bem. Um parêntese aqui, sabe por que eu nunca trabalhei com vendas? Quer dizer, nunca não, eu trabalhei uma vez com vendas. Uma vez eu trabalhei, por um mês eu acho, uma semana, não lembro. Mas porque eu não consigo vender. Por que eu não consigo vender? Era para fechar um contrato grande com uma empresa para vender computadores. E aí o fornecedor, o concorrente, tinha um preço equivalente, mas o deles era melhor. Mas a gente estava brigando por preço. Aí eu cheguei para o cara que ia comprar e falei, eu se fosse você comprava dele, que é melhor. Entende? Vou dar um outro exemplo aqui de um tema importante, que é a cena daquela
martelo quebrando a cabeça, autojustificação. Me veio isso ontem e eu acho que ajuda a entender um pouco do que é isso na prática. Teve um acidente, um cruzamento. A culpa do acidente foi da minha avó. Ela estava dirigindo, isso faz muitos anos, temos 30 anos pelo menos, mais de 30 anos, na verdade, uns 35 anos. Eu tinha menos de 10 anos. Ela estava num cruzamento simples, ela estava saindo da igreja, indo para casa. Ela não olhou para os lados e entrou. A via principal, a preferência era do outro. Esse carro veio, bateu, capotou, pegou a ponta do carro dela, que é uma Brasília, era um Fusca Brasília. Olha a situação, gente. Anos 80, assim, na veia. E o carro capotou, o cara não se machucou nem nada, mas destruiu a Brasília bem, e o dela amassou a frente, e depois tirou a foto, veio a perícia, aquela coisa toda, e foi. Ela conseguiu arrumar o carro dela, mas ela era já aposentada, já não tinha uma condição de vida muito boa, mas durante um período da vida ela teve algumas coisas, então tinha um telefone em casa, coisa que era muito caro na época e tal. Bom, o resumo da história é que esse cara processou. Ela queria ajudar, mas ela não tinha condições financeiras de bancar um conserto de um carro. E esse cara processou e foi lá no juiz com um advogado. E ela nem advogado tinha. Mas o que ela fez? É umas coisas assim, tipo, malucas, assim, que depois eu lendo o livro, lembrando das histórias da autojustificação, quando ele fala de Cristo, que ele foi perante o tribunal e ele não se defendeu e não levou advogado para a defesa. E ela foi, o juiz chamou, eu vou lá. Chegou, ela quieta, o juiz começou a perguntar, e o advogado falando, e ela quieta, esperando o que o juiz ia falar. E o advogado falou, não, porque eu fui na casa dela, ela tem uma casa própria, ela tem telefone, e ela precisa pagar, o meu cliente gastou, ficou não sei quantos meses sem trabalhar por conta do carro que ele vai para trabalhar, um gasto enorme, absurdo. E o juiz perguntou para ela, a senhora, falou, olha, eu sou aposentada, eu tenho minha aposentadoria. Quanto que a senhora pode pagar? Eu não lembro os valores, tá? Mas vou te falar como se fossem valores de hoje. Eu falei, olha, na minha aposentadoria, se eu tirar, para não pesar, eu poderia tirar R$100 por mês. Aí o juiz olhou para o cara e falou, então ela vai pagar 10 vezes de 100. Pronto, acabou. Ela contava esse testemunho. Eu não entendia. Você tinha que levar advogado, brigar, que não sei o quê. Mas ela não falou uma palavra em defesa própria. Deus defendeu. Vai acontecer isso com todo mundo? Olha lá Hebreus 11, Galeria da Fé, e olha o final da galeria, como é que termina. Muitos morreram e tal. Quer falar? Cadê o microfone? Eu gostaria de adicionar um texto que é bem doloroso nessa questão de justiça e autojustificação. Para a gente, talvez, colocar um agravante a mais em cima de você, e eu ficar lá de baixo vendo você sofrer aqui em cima. Vai para cima. Tá bom? Mas eu acho que é um texto que a gente não gosta muito, que eu não gosto de ler, mas só que eu memorizei ele. Errou. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também o perverso. E aqui a parte que mais me dói, assim, e diz assim, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Esse tema de soberania, sofrimento, submeter, eu acho que ele é muito dolorido. 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 2. A gente tem esse slide. Eu não vou lembrar de cabeça a posição do slide, não, mas a gente tem esse slide, ele é o slide... Sim. Volta 2 slides, ou um slide. Mais.
Mas, não, tudo bem. Eu não vou achar, não. Deixa eu falar. Fala, por favor. Não, eu só queria colocar um ponto para ajudar a nossa compreensão. Tem duas, ao meu ver, tem duas maneiras que nós vamos ao texto. E eu só estou falando isso para reforçar que acho que todo mundo aqui já sabe. Eu posso ir no texto recortando o que eu quero, fazendo uma teologia que a gente chama de sistemática, ou eu posso ir para o texto fazendo uma teologia bíblica. Que eu pego aquele texto, eu vejo como ele fala com toda a organização da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aí, hoje a pastora citou contexto histórico e tal e tal. Eu acho que é muito importante a gente perceber o movimento que os autores que a gente está lendo estavam fazendo. Se ele parte de uma teologia bíblica ou se ele parte de uma teologia sistemática. Por quê? Porque se eu parto de uma teologia sistemática, como ele falou no começo da aula, não está errado. Se eu parto de uma teologia bíblica, não está errado. Só que eu preciso entender como eu digo, as consequências daquela abordagem que eu faço. Por exemplo, ele citou o texto de 1 Pedro. Numa perspectiva de teologia sistemática, a 1 Pedro vai entrar. É isso, está entrando. Numa perspectiva de teologia bíblica, eu preciso pegar o primeiro texto de 1 Pedro, eu preciso dizer, 1 Pedro foi escrito num contexto, 1 Pedro foi escrito visando um destinatário, 1 Pedro foi escrito numa época, com um governante. Pedro dialoga de que forma com as cartas aos Romanos? Romanos dialoga de que forma com a carta de Judas, com a carta de Apocalipse? Porque senão o que acontece? Eu fazia isso na Assembleia de Deus, e não é uma crítica à Assembleia de Deus, é a mim mesmo. Eu recorto o que eu quero e eu vou para onde eu quero. Entendeu? Não é errado esse texto que ele trouxe, como ele falou no começo. Mas a gente precisa definir qual teologia que nós vamos abordar. A gente precisa definir qual são a forma que eu vou ao texto. Se eu vou ao texto na teologia sistemática, eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Porque nessa consciência do que eu estou fazendo, isso vai reverberar em todas as outras doutrinas. Todas as outras doutrinas, elas vão ser influenciadas por isso. Todas as outras posições que eu tenho, elas vão ser alteradas por isso. Seja ela na perspectiva da teologia bíblica, seja ela na perspectiva da teologia sistemática. Veja bem, só para finalizar, não é uma crítica o que o Osman falou, até porque quando o Osman começou a aula semana passada, eu não sei você, mas eu enxergava o que Deus tinha feito na vida dele. Você via que Deus fez algo ali. Então eu só quero colocar esse ponto que a gente está no ensino, e eu acho que no ensino isso cabe. É importante a gente pensar. Nós temos uma biblioteca na igreja, lá tem teologia sistemática, lá tem teologia bíblica, e você fica desafiado a buscar. Eu preciso entender melhor o que é teologia bíblica, o que é teologia sistemática, contexto, texto, história e assim por diante. Muito bom, muito obrigado. Ótima colocação. E 100% válida, tanto por isso que trouxe também outros textos para corroborar com o mesmo princípio. Existe sim essa preocupação e não é correta a exegese correta do texto. Existe toda uma forma de fazer histórico, crítico, textual, enfim. E aí, inclusive, dependendo do método que você escolhe, você vai chegar em lugares diferentes. Isso pode gerar alguns problemas aí de interpretação. O que a gente precisa fazer, sim, é se debruçar cada vez mais sobre os textos, sobre a Bíblia. A minha proposta, pelo menos para nós aqui, como Ciclo Vida, como Igreja Manaim, é pensarmos nesse devocional de como que a Bíblia, como que o texto está falando com você. Como que esses princípios, se eles são você entender com Deus, aquela questão pessoal e não individual, pessoal porque é você com Deus e não individual porque é você sozinho, como que você trata com isso na sua vida devocional, na sua vida prática. Como que as esposas vão tratar os maridos, como que os maridos vão tratar as esposas, como que os filhos vão respeitar ou vão se posicionar em relação aos pais, como que cada um de nós vai se posicionar em relação às autoridades dentro da igreja,
em relação aos pastores, aos líderes de confraria, ao líder do ministério e ao outro, pura e simplesmente, porque o sujeitar-se também é ao outro. Como que nós vamos nos posicionar em relação às autoridades civis e governamentais? Quando um policial te para na rua, como que você responde para ele? Quando você lida com um fiscal, como que você lida com ele? Quando você vai numa repartição pública, como que você lida com aquele funcionário, com aquele profissional? Quando você se dirige a um juiz, ou quando você fala de um juiz, quando você se dirige a uma autoridade governamental do Poder Executivo, ou quem nunca falou que todo político é ladrão? Como você se dirige a uma autoridade do Poder Legislativo, ou até mesmo do Poder Judiciário, que os próprios nomes já dizem, poderes, os 3 poderes que regem a nossa República. Como que nós nos posicionamos perante essas autoridades? Esse é o nosso desafio, não porque eu quero que você siga isso, aquilo, aquilo outro, mas porque nós vemos, nós entendemos, o autor nos traz isso, e nós percebemos pela leitura da palavra que isso, um ajuste de posição nossa, em relação a todas essas autoridades que foram citadas, e talvez outras, professores e etc., ela nos coloca debaixo da proteção de Deus. Porque é um ato de não rebeldia. É um ato de conformidade à autoridade dele. Porque, lembra, quem vos recebe, recebe a mim que o enviou. E quem a mim recebe, recebe ao Pai. É o princípio de Jesus. Quando Deus institui as autoridades, eles são chamados, e tem outro livro do Watchman Nee, falando sobre autoridade espiritual, que vai falar muito o termo autoridade delegada. Então, essas pessoas, que de alguma forma, representam Deus, porque elas estão exercendo autoridade nas nossas vidas. Então, o único pedido é, não se rebele contra Deus quando você está se rebelando a uma autoridade, porque isso é prejudicial para a sua vida. E, por consequência, para a nossa comunidade. Mas o mais importante, porque nós queremos que você amadureça no Espírito. Nós queremos que eu e você estejamos firmes na palavra. Estejamos firmes no convívio. Sejamos pessoas idôneas que podem falar, eu estou abrindo mão de mim pelo outro. Lembra da pregação do domingo passado? Ele, tu, eu. É isso. Ele, tu, eu. Fiquem na paz.